Um abraço, seja bem-vindo. CFA, seu canal de comunicação. Aqui nós conversamos sobre política, aqui nós conversamos sobre você. Olha, tá vendo aí embaixo? Inscreva-se, clica aí, se inscreva no canal, venha fazer parte desse universo. Clica no sininho também. Toda vez que eu incluir um novo vídeo, você vai ficar sabendo de novidades. Como nós vimos na primeira parte, o Giva mencionou aqui que o governo Bolsonaro ele é um governo que estabeleceu os indígenas como inimigo. Mas eu não gosto de personalizar, tá entendendo, Giva? Eu acredito que Bolsonaro é apenas o porta-voz de uma aliança política que se estabelece, né, pela opressão das minorias no Brasil. Né? E como vocês mesmos, tanto o Júlio quanto você colocou, pelo processo de privatização desse espaço público. Né? Então, eu gostaria de escutar vocês, como é que vocês veem esse quadro político hoje, diante dessa perspectiva que esse governo traz de redefinição, né, e reinterpretação dos artigos 231 e 232 da Constituição, quando ele traz a perspectiva de que o indígena ou uma comunidade isoladamente, ela pode tomar a decisão de, por exemplo, destinar para garimpo, para agronegócio, parcelas daquela terra, né, desconstituindo, né, o caráter das decisões comunitárias que existem dentro das terras indígenas. Eu gostaria de escutar vocês. E aí, Giva, começo com você. Como é que você vê essa interpretação desse governo diante dessas populações indígenas no Brasil? Eu penso o seguinte, eu acho que tem algumas questões, Fábio, que eu acho que é importante a gente discutir, né? Quando eu identifico, né, o governo Bolsonaro, né, que ele, né, identifica e fala sobre isso antes e depois de eleito, que os povos indígenas são os principais inimigos, né, isso também vem a partir vem com suas ações. Agora, óbvio, tem um precedente histórico, né, de que os povos indígenas aqui no Brasil eles foram desde sempre inimigos desse Estado, né, desde o processo de invasão. Você não invade a casa de outro e diz como é que o outro vai se relacionar, né, esperando que o outro aceite isso eternamente, né? Em um determinado momento, esse que teve a sua casa invadida, ele vai dizer, opa, peraí, tem algum problema aqui, eu não vivia assim antes, né? Não era esse tipo de relação que eu tinha, e esse território aqui, ele, né, é o território que eu estou aqui há alguns milênios, né? E aí, é importante que a gente possa entender, né, como é que foi esse processo de invasão, né? E aí é importante também que a gente pense como é que se constituiu essa sociedade colonial, essa sociedade capitalista, né, que hoje é hegemônica. A gente sabe que a gente está no processo de regressão de direitos e novamente, né, ter as mesmas relações que o colonialismo nos impôs naquele momento da invasão, e que sempre esteve presente, né? Mas é importante que a gente possa olhar, por exemplo, como é que o Marx dizia, né, que o capitalismo era constituído, né? Era um território que chegava uma pessoa lá e dizia assim, esse território é meu, cercava ele e dizia, olha, se você entrar aqui, você morre. Ou seja, estabelecia as leis, né, de utilização daquele território que era um território coletivo anteriormente. Isso Marx dá o nome, né, de acumulação primitiva. Então o capitalismo ele se constitui aqui, né, e no mundo a partir de roubo, de invasão, né, e de estabelecimento de regra a partir dos invasores, né, que estabelece para a maioria os interesses da minoria. Então a Terra sempre esteve no centro aqui, né? Os diversos processos que a gente passou aqui em Pindorama, ele vem, né, vem de como é que se dá a utilização da terra. Agora, do ponto de vista do capitalismo mundial, né, ao qual a gente está submetido, né, as decisões
muitas das decisões do que acontece aqui em Pindorama, né, são tomadas fora daqui, né, principalmente pelo principal país do capitalismo, que é os Estados Unidos, certo? Que diz que o lugar do Brasil na economia mundial é ser celeiro do mundo, né? A gente, então, coloca a terra, né? A gente, olha, veja só, a gente está num processo de desindustrialização acelerada, né? Se a gente tinha um processo de desindustrialização, nesse momento a gente está num processo de desindustrialização acelerada. Só para se ter uma ideia, né? A industrialização de um país, né? Um emprego e uma empresa de ponta cria 10 empregos, né, de ponta e de grande remuneração. Isso tudo está acabando no Brasil. Isso está acabando por quê? Porque a economia brasileira ela está se tornando uma grande fazendona. Então, se a gente está se transformando numa grande fazendona, né, você aí está vendo, né? Se eu não me engano, a Philips está indo embora de Manaus, já foi embora a Ford e outras empresas estão anunciando as suas saídas, né? Esses dias, uma amiga me deu um número de quantos CNPJs de empresas qualificadas como indústrias foram fechadas no Brasil nesses últimos, de 2006 para cá. Né? Foi uma ordem assim absurda, mais de 50 mil CNPJs foram fechados. Então, eu estou dizendo tudo isso para que a gente possa entender aonde que nós estamos inseridos, aonde que os povos indígenas estão inseridos, porque o debate que está colocado para nós é a terra, né? Seja para como nós vamos construir as nossas relações humanas, que eu acredito melhores, ou pelo momento histórico que o capitalismo diz o que a gente tem que ser. Pronto. Então, a gente tem um processo no Brasil de muita concentração de terra em mãos de poucos particulares. Só para se ter uma ideia. Mais de 5 milhões, né? Deixa eu pegar o dado correto aqui, para eu não falar besteira, né? A gente tem, né, um número de 50% do território na mão de terras particulares, na mão de 4,1 milhão de pessoas, né, com territórios com 50, até 50 hectares, 50 hectares, certo? E a gente tem, né, na mão de 2,4 mil pessoas, mais de 10 mil hectares, 100 quilômetros quadrados, 2.400 pessoas. Isso é 51 milhões do território nacional. Na mão de 4 milhões, é 44 milhões de território de terras privadas, né? Só para a gente entender isso. Essas pessoas que têm esse território menor, esses hectares, menos hectares, elas produzem, são 4,1 milhão de pessoas, produzem 70% do que vai para a nossa mesa, certo? E essas que têm 51% das terras privadas no país, produzem 30% só. Ou seja, essas terras menores são as terras que, né, produzem o nosso alimento. Essas terras maiores são as terras que produzem, né, pouquíssimos alimentos, 4 ou 5 alimentos, e em sua maioria, para exportação. Então, né, esses processos, né, que vão acontecendo, eles vão acontecendo por inúmeros motivos. Primeiro motivo, esse mundo não foi construído para os povos indígenas. Isso é importante a gente ter muita clareza a respeito. Né? Foi constituído por um invasor, que é o colonizador, que é o capitalista, certo? Então, e esses capitalistas e esses colonizadores, eles se remetem à metrópole, que é os Estados Unidos, né? E se os Estados Unidos diz, senta, eles sentam.
Se diz late, eles latem. Aí eles disseram, eles têm dito já há algum tempo, que esse país tem que ser um grande fazendão. Então eles têm que plantar, tem que ter gado, né? Só para a gente ver o absurdo de cabeça de gados aqui no Brasil, nós temos mais de 200 milhões de cabeças de gado. Todo mundo sabe que se o gado, né, está em determinado lugar e pisa aquele lugar durante algum tempo, aquele lugar, né, será aquela terra demorará e muito para ser recuperada. Então, a gente tem mais de 200 milhões de cabeças de gado no Brasil. Tudo isso faz parte disso que a gente chama de agronegócio, certo? Então, eles, para além das terras que eles já têm, que são pouquíssimas pessoas, 2.400 pessoas, né? Eles querem os territórios indígenas. E eles, já há algum tempo, eles dizem o seguinte, que tem muita terra para pouco indígena, sendo que nem 40% dos territórios indígenas foram homologados e demarcados aqui no Brasil. Ou seja, cerca de 60% ou mais ainda não foi demarcado e nem homologado, que é muito menor do que esse território que eu tenho dito aí em relação ao agronegócio. E aí tem o segundo elemento, né, que se esse mundo não está organizado para nós, na Constituição de 88 a gente teve um pequeno avanço, né, porque, olha, veja só, até 1988 os povos indígenas eram tutelados, né? Se a escravização, né, acabou em 1888, a escravização indígena, né, formalmente veio até 1988. Né? Por quê? Se está tutelado ao Estado e o Estado determina, né, que tipo de relação, e se você disser, eu não quero essa tutela, o Estado diz que você não é mais indígena, né, porque era assim que funcionava, né, você então tinha uma relação de escravização. E por que isso? Porque dentro dessa lógica burguesa, né, da justiça burguesa, se você pegar a propriedade que eles têm como mais importante, a propriedade é mais importante do que a vida. Isso é uma coisa inadmissível. Como é que uma propriedade pode ser mais importante do que a vida de uma pessoa? Então, quem é que pode questionar, né, a terra aqui no país? A terra aqui em Pindorama, a utilização da terra, né? Esse número pequeno de pessoas destruindo, né? Fazendo plantação para interesse do agronegócio, né? Tendo gados, destruindo a terra, destruindo as águas, né? Porque alguns dizem que não é só agronegócio, é agronegócio, porque essas monoculturas destroem a terra, que os diga os povos que estavam aí em Raposa, Terra do Sol, que demoraram 2 anos para recuperar a terra que esses arrozeiros salgaram aí. 2 anos, né? Uma luta incessante para recuperar essas terras aí. Então, veja só, esta Constituição de 88, né, que é a Sexta República, né, todos os juristas dizem que ela foi destruída. Desde 2016 vem sendo destruída a Sexta República, né, que é o quê? A Constituição de 1988, certo? Então, e principalmente agora, o atual presidente não respeita absolutamente nada. Na gestão, não tem transparência, não respeita nem tudo aquilo que foi constituído. Veja aí os conselhos aí de participação popular, o mínimo de destinar, os recursos que são destinados à saúde estava sendo acabado. Se não tivesse tido a pandemia, tinha acabado a saúde. As leis ambientais nesse país estão todas desrespeitadas. Então, e isso, né, tem causado um enorme desequilíbrio, não só no Brasil, como no mundo, né? Então, veja só, né? Então, o que o governo tem feito nesse último período é agravado essa situação. E agravado, soltando esse tipo de portaria, né, para fazer o quê? Para fazer um processo de cooptação com este ou com aquele povo, né, oferecendo os espelhinhos de novo, né? Os mesmos espelhinhos da invasão estão sendo ofertados hoje para os povos indígenas, porque é isso. Porque com a mineração, a gente sabe que a mineração destrói terra, com o agronegócio destrói terra,
né, e traz outros seríssimos problemas, traz miséria, pobreza, né? É só a gente verificar como é que isso tem acontecido aqui no Brasil ou no mundo mesmo. Vamos olhar para a África, que tem uma enorme exploração mineral lá, como é que estão vivendo os povos africanos, né? E aqui mesmo, né? Como é que tem se dado a distribuição dessa riqueza? É a alta concentração na mão de pouquíssimas pessoas. Então é isto que tem acontecido conosco, né? Com essas portarias que têm sido editadas pelo governo federal, né? Afirma o seu projeto contra os povos indígenas, afirma sempre, permanentemente, que ele afirma o ódio contra os povos indígenas e afirma, do ponto de vista legal, né, uma política divisionista dos povos indígenas, né, para continuar o seu projeto de destruição, né, dos recursos da natureza, dos territórios indígenas e dos próprios indígenas. Né? É isso que é colocado. Né? É o aprofundamento de uma situação. Para atender a quem? Né? Para atender os interesses de um pequeno grupo que não diz respeito nem com os povos indígenas, muito menos com o povo que vive nesse território, todo o povo que vive nesse território, né? Que se chama, e deram o nome de Brasil. É isso. Júlio, eu quero te ouvir sobre essa última portaria recente, né? O Giva tocou aí nas portarias. Nós temos a última portaria, que é a 01/2021, que é uma portaria assinada pela FUNAI e pelo IBAMA, que permite que não indígenas possam desenvolver empreendimentos de exploração dentro das terras indígenas. Qual a tua posição? Como é que você vê esse processo de reapropriação desses territórios? Bom, primeiro que essas portarias, na realidade, estão abrindo as porteiras, né, como dizia lá o nefasto ministro lá do Meio Ambiente. Né? É uma certidão de óbito para os povos indígenas que estão em seus territórios, homologados ou não. Na realidade, o que está acontecendo é os povos escravizados, eles eram doutrinados através de chibatas. Nós estamos sendo açoitados por essas portarias, não é? Estão tirando o mínimo necessário de subsistência e sobrevivências, né? Foi dito aqui, creio que o Giva falou, que só nos resta a questão cultural, não é? Então, eles nos veem assim como um elemento de figurinha histórica, não mais que isso. E aí abrem caminhos para que a ganância do poder, para que a ganância da acumulação se estabeleça em territórios que até então eram preservados, não é? Então, essa portaria, na realidade, ela representa, sim, um atestado de óbito para com os povos que ainda estão em seus territórios, homologados ou não. A questão do agronegócio, a questão da água, a questão da mata preservada, na realidade, ela funciona apenas com a pressão internacional. Faz aqui o mínimo necessário para que se compre o óleo de soja regado a sangue indígena lá do Mato Grosso, para que se compre, um absurdo isso que o Giva falou agora, 200 milhões de cabeças de gado, mais do que a nossa própria população, e gente passando fome aqui. É esse Estado que se nos apresenta? É essa política que se nos quer que sejamos coniventes? Não. Nós somos, sim, declaradamente contrários e inimigos desse poder que aí está. Um governo completamente genocida, um governo extremamente corrompido pelo poder do comprometimento com o capital, né? Um governo miliciano pentecostal que só prega o extermínio para nós, povos indígenas. Aqui em Roraima,
nós estamos enfrentando, né, com aval do governo federal, com aval do governo do estado de Roraima, uma invasão garimpeira, né? Nós temos hoje mais de 30 mil homens dentro da terra indígena, pessoas, né? Dentro da terra indígena Yanomami. Nós temos quase 5 mil pessoas dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol, em garimpos, né? Vários garimpos clandestinos e criminosos que estão sendo estruturados, que estão em funcionamento, né? Essa é uma realidade não exclusivamente de Roraima, né? A Amazônia está repleta dessas realidades. Eu quero escutar vocês de como construir essa resistência, né, a esses movimentos de exploração mineral que há 300 anos assolam o nosso país e só concentram renda, porque não distribui renda, né? O próprio Giva falou, veja o que é a África, veja o que é o Sudeste Asiático, o que foi a Malásia, né? Os problemas que efetivamente existem ali dentro. Então, eu quero escutar vocês de como construir essa resistência, né, que coloque em risco a vida desses indígenas, que coloque em risco o meio ambiente, diante de uma condição que ela é muito clara, né, que do outro lado estão trabalhadores e trabalhadoras em situação de desemprego, em situação de fome. Muitas vezes, indígenas também que estão nesse processo de exploração mineral. Como é que vocês veem a construção dessa resistência? Pode ser. É muito, muito triste, muito delicada essa situação, mas assim, é necessário insurgências, e insurgências elas têm que se estabelecer a partir do indivíduo, né? Uma desobediência civil mesmo, né? É aquilo que o Giva havia falado. Você chega na casa de alguém, você vai ter que, não vai mandar ali, você vai ter que se sujeitar a viver como é ali, como é que se estabelece o bem viver ali, né? Então, é muito complicado. Eu acho que a construção mesmo de uma resistência, ela está na conscientização. Por que que houve essa plataforma e ascensão da direita aqui no Brasil? Porque durante anos e anos e anos, eles colocaram lá uma portinha, que era, na realidade, um portal para que as pessoas fossem ali e, através da entrega para com um ser superior, fosse amparada. Ou seja, deu-se voz a essas comunidades periféricas aí através dessas igrejas, que por trás do seu discurso estava toda uma concepção hipócrita, óbvio, de comportamento social. E aí é através disso que a pessoa vai lá e elege esses representantes que causam, olha só esse módulo contínuo, causam essas leis, essas portarias aí que massacram todo o povo de periferia, todo o povo de indígena, todo o povo excluído socialmente. Então, a construção de uma resistência, principalmente nesse caso aí, Fábio, é a questão da conscientização mesmo, sabe? Não creio agora em movimentos de enfrentamento que vai gerar apenas mortes mas sim a resistência conceitual, a resistência de negar. Já que eles nos negam, nós negamos a eles também, né? Isso é uma desobediência civil. Eu creio que seja isso. E para você, Giva, como é que é essa interpretação? Eu acho que essa questão de ter compreensão de tudo isso é muito importante, né, Fábio? Agora, realmente, a gente tem um processo aí, que é um processo de uma resistência coletiva, né? A gente precisa... nenhum grupo que está sofrendo com essas ações, né, desse governo ou do capitalismo vai conseguir efetivamente vitória, né? A gente já sabe, olha, eu acho que tem uma coisa que é o convencimento,
de que no capitalismo ninguém vai ser feliz, ninguém vai conseguir viver dignamente, né? Ninguém vai poder ser o que é, ninguém vai poder desenvolver as suas potencialidades. Então, assim, é necessário superar o capitalismo, né? Não, a gente não pode ter dúvida disso, porque todos nós, né, nesse momento, estamos nos deparando, né, com a face do capitalismo, né? Não tem outra face do capitalismo, né? A face do capitalismo é essa, né? Em um determinado momento, a gente teve um pouco de acesso a alguma melhor condição de vida, mas o projeto do capitalismo, Fábio, já era exatamente esse. Olha, eu vou dar um exemplo de um economista aí, que todo mundo, tem um monte de gente aí que gosta de dizer que ele é bom, né? Que é o Lord Keynes, John Maynard Keynes, certo? E o Keynes, tem um livro que se chama Teoria Geral do Estado, e ele é o cara que vai dizer, né, que o Estado precisa, né, intervir na economia, certo? E aí ele é questionado, ele é Lorde, né? Ele é questionado pela Câmara dos Lordes. Os Lordes começam a dizer para ele, não, Keynes, você virou comunista. E aí ele escreve para os Lordes, né, que ele não virou comunista, ele continua onde ele sempre esteve, mas veja só, aí é o pulo do gato. Aí ele fala o seguinte, em tempos de guerra, nós precisamos entregar os anéis para não entregar os dedos. Depois que passa a guerra, a gente toma os anéis de volta. Entendeu? Então, nenhuma teoria, né, que responda a esse modelo de sociedade, mediada ou não, né, vai atender os nossos interesses. Porque ele já tem uma intenção, né, a priori. Porque o capitalismo, Fábio, e o colonialismo, eles não existem sem duas coisas: exploração da natureza e todos os seus recursos, e a exploração da mão de obra dos seres humanos. Ele não sobrevive. Esse é o modelo capitalista, né? Então, para a gente viver, então, a gente tem que viver dentro dessa lógica, que a gente vai vendo, por exemplo, que vai se agravando. Aí vamos pensar o que se chama mundo do trabalho no capitalismo. No começo do século passado, né, quando aqui no Brasil a industrialização começou a acontecer, a gente trabalhava aqui no Brasil, estou dizendo 1900 e pouco, né? A gente trabalhava aqui no Brasil 14, 15 horas, 16 horas, certo? E aí, né, os sindicatos, liderados pelos anarquistas, a partir de 1916, começaram a fazer greves, certo? Mais, inclusive, nas regiões que estavam mais industrializadas. Aí, uma das reivindicações era que reduzisse a carga horária e que não permitisse adolescentes, né, crianças, né, sendo explorados na sua mão de obra, e por aí vai, né? Os direitos foram sendo conquistados, né, para que você pudesse vender a sua mão de obra. Olhe, os Ubers, os trabalhadores de Ubers ou entregadores estão trabalhando 16, 17, 18 horas. Né? Isso quer dizer o quê? As pessoas não têm mais tempo para absolutamente nada que não, né, vender a sua mão de obra. Né? Então não tem mais direito de ter família, lazer, não tem direito de mais nada. Então isso não é outra coisa, isso é o capitalismo. Veja só, Fábio, que coisa interessante. Nessa conversa da teoria do valor do Tupinambá com aquele viajante francês, né, ele, né, e é uma conversa longa, foi, na verdade, um trecho extraído, certo? Mas, por exemplo, Fábio, aquele Tupinambá, né, colocava a importância do lazer, a importância de trabalhar, né, para que você possa sobreviver, né? Isso não quer dizer que você não possa ter seu estoque ali, né? E isso, se você coloca na ponta do lápis quanto é necessário para que você possa viver, trabalhar para o que é chamado de reprodução da vida, são 3 horas por dia.
Não mais do que isso. Percebe? E as outras horas? A gente vai fazer o que a gente que nos dá prazer. Vai namorar, vai viajar, né? Vai ler, vai estudar música, vai desenvolver os seus potenciais, aquilo que lhe faz bem. Percebe? No capitalismo isso não é possível. Né? Isto não é possível. Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte: todos nós temos que entender isso. Todos nós temos que entender isso. Se a gente não entender, a gente vai continuar sendo prisioneiros. Agora, não somos só nós indígenas. Nós indígenas temos que entender. Né? E mais do que isso, Fábio, nós indígenas temos modelo prático de reprodução da vida fora da lógica do capital. Olhe, de novo, né, a tal da epistemologia. Aonde foi que Marx foi buscar o tal do comunismo primitivo? Né? Aonde foi que ele foi buscar? Foi buscar nas experiências comunitárias dos povos indígenas, certo? Então, nós temos isso na prática, vivenciado isso na prática. Então, é importante, né, o nosso papel hoje é um papel muito importante, Fábio. Eu entendo que o papel dos povos indígenas são fundamentais. Porque isso é o bem viver. A gente está falando aqui do bem viver, né? E que não consegue ser o bem viver porque a gente, né, o capitalismo não nos permite, o colonialismo não nos permite viver o bem viver. Agora, isso é uma coisa. Agora, outra coisa é, e os indígenas que estão na cidade trabalhando, que foram proletarizados? Né? E os negros e as negras? Né? E os brancos pobres? Né? E aqueles que estão lutando pela terra? Né? Então, a gente tem que ser descolonizado, né, de todos esses valores que foram nos impostos, e nós precisamos dizer que nós não queremos esse modelo. Né? Olha, dentro da lógica do capitalismo, eles dizem o seguinte, que o poder mais importante, né, não é o poder instituído, é o poder instituinte. E quem é o poder instituinte? É o povo. Né? É o povo. A gente precisa dizer que a gente não quer mais esse mundo que destrói a nossa casa e que nos faz sofrer e que nos explora e que nos vende lixo, né, transformado, a natureza transformada em lixo. A gente quer que a natureza permaneça, a gente quer ter outro tipo de sociabilidade, a gente não quer trabalhar muito, né? A gente quer viver relações fraternas, né? A gente quer viver relações amorosas, né? Mas a gente não quer mais esse mundo. Né? E aí, Fábio, vai depender da nossa compreensão coletiva disso. Uhum. Vai depender da compreensão coletiva de todos nós. E o povo, né, consciente, né, ele pode mudar absolutamente tudo. Júlio, eu gostaria que tu falaste um pouco sobre uma perspectiva que até bem pouco tempo atrás não tinha muita relevância no debate político, que são os indígenas, né, em contexto de urbanização, né, que estão fora das suas comunidades. Aqui em Roraima, há uma retórica, né, de invisibilizar esses indígenas que estão dentro da cidade. E se você for efetivamente contabilizar, reconhecer essas pessoas, né, é como alguns parentes, amigos meus, Macuxis e Uapichanas falam, né, Boa Vista é a maior maloca que existe dentro do estado. Porque é onde está a maior parte, E num problema maior, que é negar o direito de você se auto-reconhecer como indígena. Como é que você, Júlio, vê essa realidade? Nós estamos superando essa realidade de invisibilidade? Fábio, não. Primeiro que essa invisibilidade ela é instituída oficialmente pela FUNAI, que deveria ser o órgão de representação dos povos indígenas, e nunca foi. Primeiro que ela não reconhece o índio fora do aldeamento, ele deixa de ser indígena. Não é? Quando a Constituição de 88 ela é promulgada, ela herda
uma série de fatores da antiga Serviço de Proteção ao Índio que são colocadas ali de uma forma, dão uma lapidada nisso para que o índio fosse beneficiado, entre aspas, não é? Em sociedade, em cidade, a cidade, ao mesmo tempo que ela nos acolhe, ela nos é hostil, devido a várias circunstâncias aí de apagamentos, de racismo e um monte de coisas, não é? Quando esse olhar da FUNAI para os povos indígenas em situação de urbanidade, ele na realidade, nada integracionista, ele é simplesmente assimilacionista. Você tem que assimilar a sociedade, já que você saiu lá da onde você vive, né? E isso é muito cruel mesmo, porque, primeiro, nós não temos, né, vamos dizer assim, um número de pessoas que se auto-identificam, até mesmo devido a situações efêmeras de racismos e de preconceitos, não é? E até mesmo por questões até de políticas públicas, se auto-intitulam, muitos de nós, como pardos para ter acesso a mercado de trabalho, a universidades, a outros tipos de situação que a sociedade impõe. Por exemplo, todo o país, todo esse território aqui de Pindorama, ele foi construído, as cidades todas, em terras indígenas, né? Houve essa invasão. Então, tudo aqui, nesse território, é indígena, né? Por exemplo, aí em Roraima tem a cidade de Bonfim, cara, que é uma das poucas cidades onde se tem a cooficialização de idiomas na educação, né? Aí, creio que São João da Cachoeira no Amazonas e Itacuru, lá no Mato Grosso do Sul. São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira. E assim, então é muito pouco, é uma gotinha d'água dentro de um oceano enorme de inconsistências contra os povos indígenas. Na cidade, a coisa piora. Para você, eu vou citar um caso aqui, especialmente aqui de São Paulo, não sei se o Giba está na Paraíba, eu não sei se lá também acontece isso. Quando nós estávamos aqui lutando para a concepção do Conselho Indígena aqui de São Paulo, não é? Uma das situações que nos foi imposta era que nós tivéssemos ou o Rani, que não é a FUNAI não expede o Rani, acho que desde 1998, parece, não é? E que é o Registro de Nascimento Indígena, ou então tivéssemos um aval de uma liderança dos povos aos quais nós pertencemos, não é? E aí, por exemplo, a gente vem uma pessoa aí de Roraima, um Macuxi, vem morar aqui em São Paulo. Aqui ele passa 10, 15, 20 anos. E aí ele tem esse processo de retomada, de consciência de que, bom, vou lutar pelo meu povo aqui, vou lutar pelos povos aqui em contexto urbano. Aí você chega no poder aqui, o que eles falam? Olha, você tem que ter uma carta de representação lá do seu povo, lá da sua aldeia, Não existe. São séries e mais séries de barreiras que nós enfrentamos diariamente por estarmos em contextos urbanos. Nós não entramos em estatísticas, nós não entramos... A mortandade da juventude negra que é colocada no país inteiro, quantos realmente ali são, de fato, apenas negros? Então, tem garotos indígenas, tem pardos que têm essa postura, essa mistura de negro com indígena, não é? E a mídia só fortalece esse olhar, não é? Para a gente, a invisibilidade dentro do contexto urbano, ela é cruel, 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 cruel. Bom, é isso. E sem contar
né, Júlio? O processo de imigração dos indígenas, né, aqui da América do Sul, para trabalhar em sistema de escravização, principalmente nos grandes centros, né? São Paulo é um grande recebedor, né, por exemplo, de indígenas bolivianos, peruanos, que se destinam a trabalhar em condições análogas à escravidão. Análogas não, em condições de escravidão, né? Porque as condições que são postas são desta forma. Giva, nós estamos caminhando para encerrar nossa entrevista e nós não poderíamos deixar de falar um pouco sobre a Covid. A Covid tem maltratado muito as famílias brasileiras, né? E nós temos ainda uma batalha muito grande pela frente, né? Que com o nível de descontrole sanitário que a gente está enfrentando, novas variantes elas vão surgir, né? E a tendência é que, eu espero que não, mas a tendência é que sejam mais virulentas. Eu gostaria de escutar vocês em duas questões, né? A primeira como é que vocês analisam o papel dos governos, né, diante desta pandemia? Vocês acreditam que a atuação desses governos ela está ligada, né, ao que hoje se denomina como necropolítica? Então, é isso, né? A não atuação já faz parte da lógica, né, da necropolítica, né? Acho que a gente deve ter raríssimas exceções de governos que têm atuado adequadamente, né, no combate à Covid, né? Acho que a gente tem um negacionismo meio que geral, né, Fábio? Porque é isso, né? Os governos tinham que ter tomado uma atitude contra o grande arauto do negacionismo, né? Que é esse presidente aí, né? Que não adianta, né? Morrer 1 ou 2 mil pessoas, né, que ele não se compadece, né? Não tem nenhum tipo de sensibilidade, né? Esses governos, eles cederam, né, a essa política e eles acabaram sendo reprodutores, né, dessa política de morte, né, nós, o Fábio, nós, os indígenas, sabemos, né, aí a Fiocruz já diz, tal, e nós, né, temos a nossa composição genética, ela é mais frágil, né, mesmo que a gente esteja na cidade, né, a nossa composição é a que mais está fragilizada, né, nesse processo de recepção, né, e de reação ao vírus, né. E, né, aí eu quero abrir um parênteses aqui e, né, a gente tem, inclusive, arautos, né, indo às aldeias falando para os indígenas morrerem, né, que são essas missões evangélicas, né. E aí agrava mais ainda a nossa situação, né? Se nós que estamos na cidade, a nossa genética nos coloca em fragilidade, quem está nas aldeias, né, está numa situação de muito mais fragilidade ainda, né? E as ações desses governos, né, é óbvio que, né, o grande maestro dessa história toda é o presidente, né? Mas é ceder a essas pressões, né? E principalmente as pressões econômicas, né? Você vê, né? Depois de 1 ano de pandemia no Brasil, o Paulo Guedes, que vinha dizendo, né, reiteradamente, né, que a economia importava mais do que as vidas, ontem ele defendeu programas sociais para combater a pandemia, porque se as pessoas não estivessem vivas, não teria economia. Ora, você demora 1 ano com 260 mil mortes, né, para dizer isso, né? E aí parece, Fábio, que tem uma coisa, esse negacionismo é de uma dimensão para nós imensa, né? Porque, veja só, olha só o que aconteceu com Manaus, agora em janeiro. Em outubro,
né, o Átila, né, que é esse biólogo, né, que tem feito essa discussão e que previu já há algum tempo a pandemia, né, antes dela ocorrer, alguns anos atrás, né, ele disse o seguinte, olha, ele está no artigo, no UOL, a Folha de São Paulo, ele diz o seguinte, o que vai acontecer com o Brasil e com o mundo, a gente precisa olhar para Manaus para saber o que vai acontecer com o Brasil e com o mundo. Olha só, 3 meses depois aconteceu isso. Veja só, se você não é negacionista, o que você faz? Lockdown. Aí o que você faz? Você pega os pacientes de Manaus, não dá as condições para Manaus e transfere para o resto do Brasil. E aí, né, já sabendo, inclusive, que tem uma cepa de vírus mais resistente. Então, se a gente for verificar, né, o que está acontecendo nesse país, né, é uma insanidade. Aí todos são responsáveis. Todos aqueles que se reivindicam, né, em espaço de poder nesse país é responsável. O Supremo, o que o Supremo está esperando para interditar esse presidente? 260 mil mortes é pouco? A previsão é que cheguemos a 500 mil mortes ou mais. Isso na hipótese mais otimista, né? Porque o nosso processo de vacinação ele vai ser um processo irregular e o vírus vai poder desenvolver outras cepas. O mundo, a gente estava em uma situação de alerta, Fábio, né? Preocupação e tudo mais. Hoje, o mundo está discutindo nos isolar. Nós somos o segundo país no mundo, primeiro é a Grã-Bretanha, que o presidente, o primeiro-ministro lá, num primeiro momento, fez a mesma coisa que o presidente aqui, foi negar, e aí até ele sofrer com a Covid, aí ele se deu conta, né? Então, a Grã-Bretanha, ela é o primeiro país a sofrer, né, restrição de deslocamento da sua população. E nós somos o segundo país no mundo. Agora, você imagine isso quando se aparecem, e deve aparecer, novas cepas. Vai ser uma tragédia. Tá todo mundo, não vejo ninguém racional dizendo que não será menos que uma tragédia aqui. A gente está dizendo 500 mil, para ser otimista. Para ser otimista. Né? Então, e tem uma responsabilidade. Os poderes, né, que aceitaram essa necropolítica deste presidente estão todos comprometidos com ela. Todos. Os governadores que aceitaram essa política estão comprometidos. Imagina, governador abrindo escolas, abrindo templos. Né? Não faz o menor sentido. Prefeitos fazendo isso. Né? Bom, imagina o que é isso. Né? O desastre que está acontecendo. O sul, olha, veja como é que está o sul do país. Que negou. Veja só como é que está o sul do país. O Paraná. E o Paraná, na situação que está, o governador mandou abrir templos. Olha só que loucura pela qual nós estamos passando nesse momento, minha gente. Então é isso. Né? A gente está numa situação das mais delicadas no país. Eu acho que toda a gestão do país, o que dirige o país é a morte. É a morte, né? E a nossa esperança é que as pessoas, né, não circulem, né, que tomem consciência disso, né, que saiam desse transe, né, que está colocado, né, da mentira, né, que tem sido veiculado, das mentiras que têm sido veiculadas permanentemente, né. Você sabe, a gente, nós somos de tradição oral, né? A palavra para a gente era muito importante. A palavra, né, verdadeira, né? Então eu, né, nasci em uma comunidade pequena, né, que a minha mãe, meu pai, minha avó, né, todos eles tinham a palavra como um valor absoluto. Né? Tem até esses ditos machistas, palavra de homem é no fio do bigode, essa coisa. Mas não era.
a palavra do homem, era a palavra de qualquer pessoa, né? E se aquela pessoa, Fábio, na nossa comunidade, mentisse, ela não tinha valor. Quem falava a verdade era uma pessoa muito valorosa no nosso grupo social, né? Então, eu acho que está na hora da gente retirar qualquer valor dessas pessoas que têm mentido. Este presidente, né, não, na minha tradição, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. A mentira não pode ter valor. Né? Não pode ter valor. Né? E quem diz a verdade tem que ter valor. Né? Então, a gente precisa retomar isso. A palavra precisa voltar a ser importante para nós, mas a palavra é verdadeira. A mentira não é palavra. Né? A mentira tira o sentido da vida. Né? E como está tirando. Né? Então, é isso. Eles agora passaram a normatizar que os cultos religiosos, eles são atividades essenciais. Né? Aqui em Boa Vista foi aprovado essa semana que é essencial você ter culto religioso, ou seja, é essencial você levar as pessoas à morte. Mas, Júlio, para encerrar, eu quero escutar você. Você escreveu recentemente no Correio da Cidadania uma frase que eu achei muito, muito legal e que representa muito, eu acredito, essa cultura da necropolítica, né, da política da morte. Você diz que o vírus chegou com a invasão. O que você quer dizer com isso? O vírus, realmente, para a gente, ele veio com a invasão, com a chegada aqui dos colonizadores. Tanto é que ele funciona como o primeiro mecanismo de guerra biológica, né, para a gente aqui. E desde então nós convivemos com essa questão de combater um inimigo invisível, seja através do vírus, seja através de sintomas de preconceitos, de apagamentos, de anulação do que somos, não é? Então, esse contexto é que é viral, né? Ele chega para a gente aqui com a invasão mesmo, onde nós somos destituídos, né, de todos os valores que nos eram caros, não é? Isso aqui deixa de ser terra indígena e passa a ser uma terra nossa, na visão do colonizador. E aí vai a questão da guerra biológica, matando a gente, a questão da guerra social, mesmo nós somos excluídos de tudo, a questão da construção da imagem depreciativa do elemento indígena em toda a trajetória, desde da invasão até agora, haja vista que você passa por perfis literários, né? Eu vou pegar o exemplo de Macunaíma, de Mário de Andrade, onde ele coloca ali realmente que é um herói sem nenhum caráter. Então essa desconstrução ela é diária, ela é cotidiana e ela está enraizada na representatividade cultural, artística do povo dominador, né? Por isso que nós nos reportamos aqui e falamos que a história, a nossa história ainda não foi contada. Nós estamos vivenciando uma guerra declarada desde esse período da invasão. E é assim que a gente combate, né, esse vírus nefasto. Né, Eu gostaria muito de agradecer o tempo de vocês, a dedicação de vocês. E aí, Giva, fica para você as suas considerações finais. Sabe, eu, na verdade, gostaria de agradecer muito essa possibilidade da gente conversar, né? A nossa voz está chegando em cantos que a gente tem dificuldade, geralmente, que chegue, né? Para que a gente possa pensar, né? Pensar que mundo é que a gente quer viver, né? Entender que os povos indígenas têm uma contribuição muito grande, né? Para a construção de um outro projeto de humanidade, que não é esse que está aí, que não cabe indígena, que não cabe negro, que cabe mulher,
LGBT, as diferenças. Esse projeto não cabe às diferenças, né? Nós precisamos construir um outro projeto de humanidade, né? E para isso é isso, a gente precisa conversar, a gente precisa se conhecer, se ver, né? A gente precisa colocar, né, a importância da gente construir relações mais generosas, né? Saber que a gente tem potencialidades, que elas não são desenvolvidas, porque esse mundo do jeito que está não permite. É fundamental que a gente tenha um outro tipo de relação com a natureza. Essa relação com a natureza não serve a ninguém, né? Eu lembro que eu morei em São Paulo durante muitos anos e eu passava, né? É uma coisa nossa, né? Quando eu passava muito tempo sem ter relação com a natureza, eu ficava mal, né? Eu tinha que pegar um trem e ir para uma cidade chamada Paranapiacaba, que é na Serra do Mar, e aí eu tinha que andar no mar, ir na cachoeira, né? Andar no mato, ir na cachoeira, porque, né, a nossa relação com a natureza é uma relação profunda, a gente sente isso, né? Então é importante que a gente tenha essa relação de integração com a natureza, né? É importante que a gente entenda que é importante a nossa relação com o ser humano, então nós não devemos explorar nem impor nenhum tipo de opressão a esses seres humanos, né? Então é importante, né, que a gente afirme as diferenças entre nós, né? E é bonito, é importante, e é aquilo que nos faz, né, crescer, né? Então é isso, eu queria agradecer muito. Se o Alex, faz muitos anos que eu não encontro com ele, a gente fez uma atividade com ele lá, né, em São Paulo, ele ficou na minha casa, né, lá, né, então manda um abraço para ele aí, manda um abraço aí para os parentes de Raposa Terra do Sol. A gente tem acompanhado do jeito que a gente pode, né, e é muito importante, né, esse trabalho de comunicação que você faz aí, Fábio. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Alô, Júlio. Eu também só tenho a agradecer, Fábio. Realmente é um canal que presta um serviço de extrema importância, de dar voz a quem normalmente não é ouvido. E como o Giva disse, nós temos uma dificuldade enorme de chegar até alguns pontos, né? Então agradeço muito a você a possibilidade de ter aberto, né, essa questão da discussão do nosso olhar indígena para com a sociedade. Tenho muitos amigos aí, Wapichanas, Macuxis, né? E deixo também meu abraço a todas as comunidades de parentes aí, e a você um agradecimento especial por ter nos dado essa oportunidade de estar discutindo, né, olhando esse momento, né, que vivemos, né. Bom, é isso. Gratidão. CFA, seu canal de comunicação. Terça-feira nos encontramos com mais uma entrevista. Um abraço.